de ser. Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 4. O signo de Pícis. Pergunta 65. Ao finalizardes as vossas explicações sobre as influências astrológicas, fizestes referência ao magnetismo doado pelo signo de Pícis para a manifestação do Cristo em nosso planeta. Podes dizer-nos quais as virtudes desse signo? Ramatiz. A poética linguagem astrológica diz que Pícis dá aos seus protegidos as seguintes características. São profundamente emotivos, irradiando simpatia, mesmo quando rudes ou fracos. Investigam com inquietude a origem psíquica da vida. São receptivos às mensagens elevadas e hospitaleiros desinteressados, são românticos, sonhadores e médios. Sofrem e se amarguram quando ofendem ou prejudicam alguém. Podem falhar na primeira investida ao ideal superior, mas corrigem a indecisão, às vezes com sacrifício da própria vida. Afora outros detalhes, que não enumeraremos devido à natureza restrita deste trabalho, já tereis compreendido que foram exatamente essas as virtudes que se revelaram, cada vez mais intensas e enérgicas, nos discípulos ardorosos de Jesus e em todos os seus sinceros seguidores. A efervescência crística, ateada pelo divino Cordeiro de Deus, sob a vigorosa influência de Pícis, continua ainda a se manifestar em vossos dias, pois, à medida que a humanidade terrícola se desajusta, no limiar do fim dos tempos, os realmente devotados ao Cristo revelam mais fortemente a sua vivacidade e a ansiedade de servir e salvar o irmão desesperado. Os servos de Jesus, inquietos, contemplativos, ingênuos perante o mundo utilitarista do lucro provisório, afinam-se, também, em vigorosa conexão às próprias influências astrológicas derradeiras, do signo de Pícis, que fez a cobertura astrológica de todo o evento cristão. Afirmando-se como uma insígnia zodiacal repleta da mais agradável tessitura magnética para a libertação do espírito do mundo material. Ao contrário do povo hebreu, que sob a férrea direção de Moisés, ainda não estava amadurecido para compreender a missão sacrificial do Cristo, sob a simbólica arremetida do signo de Áries, que inspirava todos os povos antigos a se espalharem pelos territórios desconhecidos, os cristãos, dominados pelo simbolismo sacrificial do peixe, que perece apenas o tirem do seu habitat. Deixarão-se torturar e morrer pelo advento do Messias. A era do Cristo encerrou a da contradição pagã. Sob a mensagem admirável do suave Jesus, a ideia de um Deus magnânimo descia à terra, atenuando a discordância em torno de tantos deuses, que geravam os seus conflitos primeiramente nas regiões celestes, para depois se divertirem destruindo seres, com a inspiração para as guerras fratricidas. O Sol, pela precessão dos equinócios, derramava-se em fulgente claridade na constelação Pisseriana, enquanto Jesus, refulgindo também junto às orlas dos lagos da Galileia, punha-se em divino contato com os futuros pescadores de homens. Pergunta 66. Certa vez, fizestes alusão a umas núpcias planetárias de Júpiter, Saturno e Marte, que se realizaram sob o signo de Pícis. Poderias dizer-nos se esse signo também estava previsto nos planos da engenharia sideral, para o advento de Jesus? Ramatiz. Sim. O signo de Pícis estava previsto nos planos da engenharia sideral, e também inspirou a suave denominação dada a Jesus, de pescador de almas, constituindo, outrossim, a influência eletiva sobre os pescadores que se tornaram apóstolos do Senhor. Pergunta 67. Compreendemos o simbolismo do título dado a Jesus, por ser ele, de fato, um pescador de almas, mas não atribuímos a sua vinda à Terra a uma influência do signo de Pícis. Consideramos os temas astrológicos como muito duvidosos, porque escapam às pesquisas seguras e lógicas da ciência experimental. Qual a vossa opinião a respeito? Ramatiz. Os astros, como já vos dissemos, predispõem, mas não dispõem. Os conceitos básicos da astrologia devem ser considerados com melhor critério por todas as pessoas sensatas e dignas. Os astros apenas estabelecem campos magnéticos favoráveis ou desfavoráveis,
que podem estimular ou reprimir as paixões humanas. A contínua expansão do espírito para maior área de consciência espiritual liberta-o, gradativamente, das influências magnéticas nefastas, porque extingue no homem o cortejo das paixões inferiores, que fazem dele verdadeiro condensador de vibrações astrológicas prejudiciais. As almas decididas, de vontade poderosa, realizam destinos superiores, mesmo sob a má influência dos astros, assim como o lírio, embora sob o influxo deletério do charco, se transforma em flor imaculada. Pergunta 68. Quer nos parecer, então, que Jesus, sendo espírito angélico, deveria logicamente dispensar quaisquer conjunções astrológicas favoráveis para descer à Terra. Não entendes assim? Ramatiz. O Sol, embora se baste por si mesmo e seja imune às influências exteriores, refugie mais no lago sereno e cristalino do que no pântano nauseante. Jesus, embora resplandecente ser angélico, descido à forma humana, era justamente quem mais exigia campo vibratório favorável para o êxito integral de sua gloriosa missão. Cumprir-lhe aproveitar o melhor magnetismo terráqueo, porque a sua tarefa era de fazer aflorar a superfície triste do vosso orbe um mais intenso e expansivo conteúdo de luz crística. Embora impermeável por si mesmo às influências astrológicas inferiores, o maior êxito de sua presença em vosso ambiente dependeria também de melhores emanações procedentes de astros benéficos e sob inspirada conjunção entre eles. Há que notar também que Jesus era um missionário e não uma alma em aprendizado. Sob tais condições, carecia ficar livre de qualquer influência coercitiva de sua missão, não se justificando que ficassem agravados os seus objetivos, que eram os da consolidação do Evangelho, através de uma vida sacrificial. Pergunta 69. Não vos parece paradoxal que o sublime estado angélico de Jesus, que por si só tinha toda a garantia espiritual, carecesse de influências astrológicas favoráveis para desempenho de sua missão? Ramatiz. Embora Francisco de Assis e Teresinha de Jesus fossem portadores de auras angélicas, cremos que ambos seriam bem melhor sucedidos atuando messianicamente no ambiente sedativo de um templo religioso, do que na atmosfera de um matadouro ou de sufocante presídio, cujo ambiente astral é confrangedor e repugnante. O campo magnético do vosso orbe, na efervescência das paixões humanas desregradas e onde ainda impera a desumanidade para com os animais, lembra aos sublimes mensageiros crísticos as atmosferas nauseantes das charqueadas, matadouros ou necrotérios. Quando tendes de receber a visita de vossos condutores espirituais ou de vossos superiores hierárquicos, providenciais o maior asseamento possível e a ornamentação apressada dos locais onde devem eles apresentar-se. No entanto, estranhais a profilaxia do magnetismo terráqueo para a visita de sublime anjo do Senhor dos mundos. Pergunta 70. Teria sido realmente o signo de Pícis o que melhor convinha para o desempenho da missão de Jesus na Terra? Cumpria a esse signo, fatalmente, em vista de sua disposição astrológica, legar ao Cristo a denominação de pescador de almas. Ramatiz. Lembramos, mais uma vez, que tais eventos obedecem a uma rigorosa sucessão de providências já previstas no grande plano cósmico, elaborado pelos engenheiros siderais, em tempo e circunstâncias inacessíveis aos vossos entendimentos. O campo magnético que compunha a tela astronômica do vosso orbe, sob a dosagem benéfica das auras de Saturno, Marte e Júpiter, acomodava-se vibratoriamente à natureza angélica de Jesus, em sintonia dinâmica com os eventos superiores que se ajustavam à sua gloriosa missão na Terra. Servindo-nos de exemplos rotineiros do vosso mundo, lembrar-vos-emos que os dias ensolarados vos predispõem para as realizações eufóricas, poéticas, e para os êxtases espirituais, enquanto que nos dias nublados, úmidos e tristes, a pena do poeta só produz composições melancólicas e de compungidas saudades. Na região glacial europeia, não medra o santo yoga com a singela tanga de algodão, pois ele pede o sol ardente da Índia, a fim de inspirar-se nos mistérios da vida. No mundo da matéria, em que o Cristo planetário se manifestava em Jesus, só os estímulos sublimes favoreceriam maior afloração de luz interna à superfície do vosso orbe. A maravilhosa e raríssima conjunção de astros, que se produziu no regaço de suave magnetismo do signo de Pícis,
transformou-se num incessante convite de inspiração à sublime contextura vibratória do Cristo, que se transfundia em luz para a vossa salvação espiritual. O signo de Píces, no plano sideral, foi apenas uma sequência natural do ano astrológico, o grande ano, que é dividido em 12 ciclos, cada um de 2160 anos, perfazendo o total de 25.920 anos do vosso calendário, em que se realiza o trajeto total do Sol em todas as casas zodiacais. Esse ano astrológico, de 25.920 anos terráqueos, era conhecido, desde tempos imemoriais, de todos os cientistas e sacerdotes lemurianos, atlantes, astecas, incas, semurianos, babilônios, caldeus, persas, egípcios e hindus, cujos estudos e tradições têm chegado até os vossos dias. O nascimento de Jesus, como o sintetizador crístico de todos os seus precursores espirituais, que haviam atuado em vosso orbe, em obediência aos planos definitivos dos engenheiros siderais, deveria ocorrer, exatamente, como de fato ocorreu, quando o mês astrológico de Píces comandava o magnetismo cósmico da abóbada da Terra. O inconfundível instrutor crístico, realizando a conexão do trabalho esparso e edificante de todos os seus antecessores, disseminados por todas as latitudes geográficas do orbe, manifestou-se no momento exato, e previsto nos planos remotos dos legisladores siderais do sistema. O signo de Píces, portanto, era realmente o que melhor lhe favorecia a missão, em virtude de oferecer um campo magnético e astrológico mais apropriado à tradicional inquietação espiritual que favorecia o cristianismo. Pergunta 71. Como poderemos conceber que os engenheiros siderais tenham podido prever, hermeticamente, com inconcebível antecedência, o feliz ajuste de Saturno, Júpiter e Marte, no signo de Píces, para a perfeita conexão com a necessidade absoluta de a nossa humanidade receber o Cristo? Ramatiz. O indescritível conhecimento cósmico dos engenheiros siderais é fruto de suas próprias experimentações já realizadas em outros planetas extintos, que faziam parte da infinita escadaria da evolução humana. Eles se orientam, segura e logicamente, para a confecção dos projetos edificativos dos novos mundos, assim como o tirocínio comprovado do professor escolar esclarece o quanto às futuras lições que deverá expor aos novos alunos. A sabedoria ilimitada, inconcebível no vosso entendimento, permite aos construtores siderais prever com exatidão a figura de cada cortejo solar que se balouça no espaço, e ajustá-los todos, astronomicamente, aos eventos sociais e às necessidades espirituais das humanidades. Enquanto assinalais nos vossos compêndios científicos os centros fixos, os eixos imaginários ou os necessários pontos de apoio, que atribuis aos sistemas solares e aos seus satélites, os mentores siderais fixam essas sustentações em pontos cósmicos intermediários, que se produzem pelo cruzamento de forças magnéticas turbilhonantes. Nesses cruzamentos, em que se chocam poderosos campos magnéticos altos e baixos, formando centros ou rodas exuberantes de energias provindas de todas as regiões estelares e denominados chakras cósmicos, estabelecem-se as bases das sustentações constelatórias ou planetárias. Se vos fosse possível ter uma visão global do cosmo, verificaríeis a existência de indescritível rede de coordenadas, em cujas malhas ou pontos de interseções palpitam orbes e sóis, planetas e mundículos, semelhantes a incontáveis punhados de lantejoulas refulgentes ou opacas, a comporem um fascinante e exótico bordado estendido na abóbada do infinito. Assemelhando-se, outrossim, a maravilhoso tapete em que se desenham à superfície os mais soberbos matizes de cores radiativas, lembrar-vos-se a imensurável teia de aranha, cintilante de gotas gigantescas, que são os sóis policrômicos, no casamento de fluidos ondulantes. Ouviríeis excêntricas sinfonias a menor ondulação, como se invisível mão de fada as executasse, para a beleza e encanto da vida sideral. A vossa ciência sabe que o vórtice magnético do vosso Sol, o seu chakra constelatório, ou centro de forças de sustentação no turbilhonante cruzamento de correntes cósmicas, encontra-se suavemente deslocado do centro físico conhecido. Na realidade, cada astro ou sistema oscila suavemente em torno do seu ponto magnético, produzindo a mais indescritível pulsação sinfônica em todo o universo. Nota: na primeira edição, o médium interpretou o pensamento de Ramatiz, nesse tópico, como um acontecimento a ocorrer no futuro,
quando, na verdade, trata-se de assunto já conhecido da nossa ciência astronômica. A transitoriedade dos sistemas de mundos físicos, que são criados e dissolvidos em espaços de tempo fora do vosso alcance, é um assunto corriqueiro para os seus edificadores, os quais, devido à disciplina das leis imutáveis, podem prever, corretamente, todas as modificações e decorrências astrológicas no intercâmbio de todos os astros, em relação aos seus sistemas solares. Pergunta 72. Mas cumpria, especificamente, ao signo de Píceos cunhar a denominação simbólica de pescador de almas para o insigne Jesus? Ramatiz. Apesar de vossas dúvidas a respeito, o cristianismo é uma sequência, que se veio desenvolvendo progressivamente sob o signo de Píceos, que foi realmente o inspirador do título de pescador de almas, atribuído a Jesus. Atualmente, o Sol ainda se encontra dentro do signo de Píceos, completando quase 2160 anos, em vésperas de passar para Aquário, cujo signo é de extrema significação para os 2 próximos milênios. Um verdadeiro consolidador das fermentações espirituais, que se forjaram como essência fundamental do cristianismo nascente no vosso orbe. Na pitoresca linguagem astrológica, Aquário, na técnica dos astros, preside aos seus tutelados e lhes desenvolve o senso para as artes, a elevação espiritual constante, a firmeza em suas sublimes afeições e a perseverança, no amor altruísta, por excelência. Desenvolve, outrossim, o caráter decidido, persistente e sumamente paciente. O gosto pronunciado pelo conhecimento extrafísico e grande capacidade de apreensão mental do conjunto. Essas qualidades inspiradas por Aquário, e que já se revelam fortemente em criaturas em vias de completa cristificação, serão as características do governo filósofo, científico, religioso e social do terceiro milênio, como remates e complementos, que são das admiráveis virtudes desenvolvidas pelo signo de Píceos, o grande inspirador do cristianismo. Pergunta 73. Os religiosos de hoje aceitarão ou compreenderão esse ajuste do signo de Píceos ao evento do cristianismo ou ao nascimento de Jesus? Admitirão que o peixe encerra profundo simbolismo cristão? Ramatiz. A Igreja ainda conserva nas mitras dos seus bispos a forma exata de uma cabeça de peixe. O Papa ostenta o sagrado e tradicional anel que simboliza o grande pescador de almas. O costume, simpático à Igreja, de se comer carne de peixe na Quaresma, em lugar de carne de vaca, relação com o signo de Tauros, também comprova a influência do signo de Píceos no terreno religioso. O próprio Jesus aconselhou aos apóstolos que lançassem as redes ao mar, para a colheita de peixes, mas nunca soubemos que ele houvesse partido nacos de carne, e os distribuísse aos apóstolos, em sua última ceia. Enquanto o paganismo hebraico, egípcio e oriental, adorava fanaticamente o bezerro de ouro, o boi ápis, ou a serpente sagrada, sob signos violentos, os cristãos consideravam a figura do peixe como símbolo da pureza genética, do trabalho incessante e ativo, movendo-se dentro do oceano, o reino da água, fonte principal da vida e da qual o homem terá que renascer na linguagem de Jesus. É por isso que a Igreja, ainda no vosso tempo, serve-se da água e do sal, símbolos do oceano, no cerimonial do batismo. Pergunta 74. A denominação de pescador de almas atribuída a Jesus não teria sido apenas um símbolo de sua preferência pelos pescadores e de suas prédicas junto ao mar e aos lagos, que eram viveiros de peixes? Ramatiz. A lei de correspondência vibratória, da qual ainda não podes ajuizar, cria o mesmo estilo vibratório e estabelece a mesma correlação tanto nas manifestações da vida física como nas da vida espiritual. Há sempre perfeita correlação entre a influência astrológica de uma época e as modificações físicas, morais, sociais ou econômicas, que se sincronizam, também, por ocasião da presença excepcional de instrutores siderais e da composição de novas doutrinas. A natureza da missão de Jesus, com seu colégio apostólico composto de pescadores, ajusta-se perfeitamente, quer espiritual, quer fisicamente, à índole mística, inquieta e dinâmica que a linguagem astrológica atribui ao signo de Píceos. As características atuantes no movimento do cristianismo, quer quanto aos esforços apostólicos, quer quanto à sua natureza doutrinária mística,
sempre se relacionaram admiravelmente com o modo de vida dos peixes. O peixe não é um símbolo relacionado com o advento cristão, através de coincidências discutíveis ou de fortuitos ajustes aos ascendentes astrológicos do signo de Pícis. Esse signo imprimiu o seu cunho psicológico em todos os valores decisivos do cristianismo e marcou, com a sua figura dinâmica e excêntrica, todos os instantes de suma importância na movimentação nazarênica. Os discípulos de Jesus, em geral, foram pescadores, e a sua senha secreta, nas horas difíceis, constituía-se de um peixe, ou de dois peixes entrelaçados, conforme podereis ainda observar nos sinais gravados, nas enegrecidas paredes das catacumbas de Roma. O peixe está continuamente relacionado com os atos de Jesus. Nos relatos bíblicos do Novo Testamento, multiplicam-se as provas da particular preferência do Mestre por esse símbolo. Aproximando-se de Pedro, Jesus mandou-o lançar ao mar as redes, que voltaram repletas de peixes. Um dos seus simbólicos milagres foi o da multiplicação de peixes. O seu divino convite para o trabalho evangélico se fez primeiramente entre os pescadores, nas zonas ribeirinhas dos lagos, ou junto aos mares, sempre fartos de peixes. Pousando o manso olhar sobre Pedro, Jesus lhe disse textualmente: Pedro, de agora em diante, serás um pescador de homens. De outra feita, aludindo a André e Pedro, disse-lhes: Eu vos farei pescadores de homens. A tradição conta que o divino Rabi enriquecia os seus ensinos e demonstrava o gosto pelo reino dos peixes caminhando sobre as águas e acalmando a fúria dos mares. Francisco de Assis, talvez por ser um íntegro seguidor do Mestre, como que reverenciando a insígnia de Pícis, tinha por hábito fazer longas palestras para os peixes que, no dizer da lenda religiosa, ouviam-no com enlevo. Pergunta 75. Mas devemos crer que o peixe simboliza, na realidade, o fundamento da libertação espiritual, que é a característica do cristianismo. Há, porventura, na configuração material do peixe, algo de ligação com a natureza do signo de Pícis ou de identidade com os ensinos de Jesus? Tudo isso não passará, talvez, de um louvável ajuste simbólico? Ramatiz. Tornar-se-ia extenso, dar-vos minuciosas explicações sobre aquilo que se ajusta hermeticamente à figura material do peixe, em relação ao seu signo astrológico e à sua comprovada influência no evento cristão. Podereis notar, na configuração psicofísica do peixe, admiráveis simbolismos herméticos, de mística profundeza espiritual, que se identificam com a maioria dos propósitos crísticos. Notai, o seu modo de procriar, independente de contato direto entre macho e fêmea, lembra o esforço dos primeiros cristãos, inclusive Paulo, no sentido de pouparem as forças sexuais para melhor alcançar a aura do Cristo. A atividade contínua e a insistência com que o peixe busca maior amplidão para os seus movimentos, assemelhar-se à ansiedade e à excitação psíquica que os primeiros cristãos revelavam no seu misticismo, à procura da verdade, no infinito oceano de Deus. Igualmente, o magnetismo dinâmico do signo de Pícis, interpenetrando os veículos extracorpóreos dos convertidos a Jesus, movimentava-os incessantemente e os impelia para esse oceano divino, onde a fartura da água da vida, de que falou Jesus. Os movimentos lépidos dos peixes, no seu mundo aquático, lembram as atividades do homem submetido às contingências da vida na matéria que, no dizer de Jesus e dos escritores bíblicos, é a água, da qual o espírito renasce para novas encarnações. Essas contingências da vida, influenciadas pelos ascendentes astrológicos de seus signos, conduzem o homem à conquista espiritual no meio em que vive, despertando-lhe o desejo de aperfeiçoamento e a disposição para a escolha de um ideal mais alevantado. A capacidade de sacrifício pelo ideal escolhido, que é um dos mais fortes ascendentes dos pesserianos, foi demonstrada pelos adeptos de Jesus, por ocasião das torturas nos circos romanos e nas execuções isoladas, como a de Pedro, a de Paulo e a de Tiago. Os cristãos remanescentes não deixaram que se extinguisse aquela sua proverbial movimentação espiritual, preferindo um contínuo estado militante, dinâmico, perigoso à integridade física, que faz parte das virtudes de Pícis, a abjurarem a doutrina, em troca de uma sobrevivência em glória. Tocados por estranho magnetismo que se fundia na sublimidade da aura do Cristo, aquelas criaturas simples materializaram, na terra,
as indiscutíveis características astrológicas do signo de Píces. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 5, intitulado Os Reis Magos. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.